Olá, me chamo Matheus Raiol, sou aluno de computação gráfica, faço com o professor Gustavo Resch da UFPA. Bom, eu vou explicar a parte de implementação do código. A aplicação foi desenvolvida utilizando o JavaScript e os elementos Canva, junto com HTML, para realizar os desempenhos e processamentos. A lógica do projeto foi desenvolvida em várias funções. Cada função é responsável por uma determinada operação, como desenhar uma reta, calcular um círculo, preencher uma região, realizar uma transformação ou processar os pixels de uma mensagem. Uma característica importante da implementação é que os algoritmos foram desenvolvidos diretamente no código, em vez de utilizar funções prontas para realizar todas as operações. Vou começar pelas funções básicas, que servem de base para os outros algoritmos. Antes de explicar os algoritmos de desenho, é importante entender como o sistema trabalha com as coordenadas. A aplicação utiliza o sistema de coordenadas do mundo, que é semelhante ao plano cartesiano, com valores positivos e negativos. Porém, o Canvas utiliza um sistema diferente. A origem fica no canto superior e o eixo X cresce para a direita e o Y para baixo. Por isso, essa função transforma uma coordenada do mundo em uma coordenada de tela. Através dessa aqui, a função Word to Screen, certo? A função Screen to Word é a função que realiza o processamento inverso. Ela transforma uma posição da tela em uma coordenada do mundo. Essa conversão ela é importante, porque os algoritmos trabalham com coordenadas do sistema gráfico, mas o Canva precisa receber posições em pixels. Depois da conversação das coordenadas, temos uma função básica chamada putPixel. Ela recebe uma coordenada e uma cor. Tá aqui, XY e color. A função converte a coordenada do mundo para uma coordenada de tela e depois utiliza o Canva para preencher a célula corretamente. É nessa parte que o pixel e a célula é efetivamente desenhada, que é através desse comando, o xtx_file, que é o xy, o xycell, cell. Essa função ela é importante porque vários algoritmos do projeto não desenham diretamente uma figura completa. Elas calculam o ponto necessário e chamam de putPixel para desenhar cada um desses pontos. Agora vamos falar sobre Brasília. Agora temos o algoritmo de Brasília, que é utilizado para rasterizar uma reta. O algoritmo recebe 4 coordenadas. O ponto inicial, representado pelo x0, e y0, e o ponto final, representado por x1 e y1. Primeiro, o código calcula as diferenças entradas e as coordenadas de x e y, que está aqui nesta linha. Também são definidas as direções de avanços no x e no y. A variável err, que é essa daqui, ela representa o erro acumulado do algoritmo.
ela é utilizada para decidir quando o algoritmo deve avançar no eixo X e no eixo Y, ou nos dois. A Wired True, o algoritmo, então entra um laço que continua até chegar ao ponto final. Ele é o laço que vai até o ponto final. Quer dizer, que faz chegar até o ponto final. E temos aqui o put pixel, que foi explicado anteriormente, que a cada interação o ponto atual é desenhado com x e y e a cor. Bom, aqui temos essas duas condições. São responsáveis por controlar o deslocamento. Dependendo do valor do erro, o algoritmo utiliza a coordenada x, a coordenada y ou ambas as coordenadas. Dessa forma, o algoritmo consegue construir uma reta contínua utilizando apenas pontos discretos da grade. Um ponto importante é que essa função também é realizada em outras partes do código, mas no curvas de Bezier e nas retas das projeções 3D. Tá, agora vamos falar sobre o círculo e elipse. Para desenhar o círculo, foi utilizado o algoritmo de ponto médio. A ideia principal é calcular os pontos de uma parte do círculo e utilizar a simetria para gerar os outros pontos. Cadê? Aqui. Essa função é responsável por gerar os 8 pontos simétricos. Com isso, o algoritmo não precisa calcular cada ponto individualmente. A elipse, deixa eu ver se eu acho aqui. A elipse, ela utiliza uma lógica semelhante, mas possui dois raios, um raio horizontal e um raio vertical. Por isso, o cálculo precisa considerar as duas dimensões de forma diferente, que seria utilizando este comando aqui, a função de elipse, junto com seus cálculos x, cx, cy, rx, y e a cor que você utiliza. Certo? Está aqui no put pixel. Agora vamos falar sobre as curvas de Bezier. Além das formas básicas, o projeto também implementa curvas de Bezier. A função recebe uma lista de pontos de controle, uma cor e a quantidade de passos utilizados para calcular a curva, que é utilizando esta função aqui, que é o parâmetro t, varia de 0 até 1. Para cada valor de t, o código calcula a nova posição da curva. Quando existir 3 pontos de controle, o código trabalha com uma curva de Bezier de segundo grau. Quando existe 4 pontos de controle, é utilizada a curva de Bezier de terceiro grau. Aqui, curvas, quando trabalhamos, a curva de segundo grau, quando trabalhamos com a curva de 3 graus. Depois de calcular os pontos da curva, os pontos consecutivos são conectados utilizando o algoritmo de Brezhnev, que está sendo chamado bem aqui, nesta linha. Isso mostra como as funções do código são realizadas. O algoritmo de Bezier calcula os pontos e o Brezhnev é utilizado para conectar esses pontos na grade.
Na parte de preenchimento, foi implementado o algoritmo SEDFILL. O algoritmo começa com um ponto inicial, chamado de semente, que é este algoritmo aqui, que faz essa função de ponto. Cadê? Aqui está. Esse ponto é colocado em uma fila para ser processado. O algoritmo retira um ponto da fila e verifica seus vizinhos. Se o vizinho estiver dentro da área e possui a cor original, ele é adicionado para ser processado. Esse ponto continua até que todos os pixels pertencentes à região tenham sido preenchidos. Também foi implementado Skyline Fill, que é esse bem aqui. Nesse método, o algoritmo percorre as linhas horizontais, identificar as interações com as bordas dos polígonos e preenchendo os intervalos internos. Esse foi a função utilizada e esse é todo o comando da função. Para a coordenada de retas, foi utilizado o algoritmo de Cohen-Stutzland, que é essa função aqui. A ideia é dividir o espaço ao redor da janela de cortes em região, que é aqui. Cada ponta recebe um código que indica a sua posição em relação à janela. Se o ponto estiver dentro da janela, a reta pode ser aceita. Se os dois pontos estiverem completamente fora uma mesma região, a reta pode ser rejeitada. Quando a reta atravessa a janela, o algoritmo calcula o ponto de interseção com a borda. Para o polígono, foi utilizado o algoritmo de Sutherland-Hodgman. Nesse caso, o polígono é analisado em relação às bordas da janela de corte, gerando novos pontos quando necessários. Aqui embaixo você pode ver que onde são acrescentados pontos e gerados novos pontos. Esse aqui é o código utilizado para fazer o recorte de polígonos. Falar um pouco aqui também sobre as transformações geométricas, né, em 2D. Bom, o projeto também ele implementa transformações geométricas diretamente sobre as coordenadas dos pontos. Na translação, cada ponto recebe um deslocamento definido pelo valor de x e de y. Aqui nesse aqui. Na escala, o código altera a distância entre cada ponto. Quando o fator é maior que 1, o objetivo é aumentar. Quando é menor que 1, o objetivo é diminuir. Já na rotação, esse vem aqui, ele utiliza um ponto de referência chamado pivô. Primeiro, o ponto é considerado em relação a esse pivô. Depois são aplicadas as funções seno e cosseno para calcular sua nova posição. Depois que as novas coordenadas são calculadas, o objeto pode ser redesenhado, utilizando as funções de desenho já implementadas. Aqui.
Além dos objetos bidimensionais, o projeto também implementa um objeto tridimensional. O objeto utilizado é um cubo. Aqui. Bom, aqui estão armazenados os vértices do cubo, cada um com uma coordenada x, y e z. Aqui estão definidas as conexões entre os vértices, ou seja, as arestas formam o cubo. E aqui tem as funções de projeção. Os códigos transformam os pontos tridimensionais em pontos bidimensionais, através de diferentes tipos de projeção. Na projeção ortogonal, a profundidade não altera o tamanho do objeto. Na projeção oblíqua, a profundidade influencia o deslocamento do ponto. Na projeção em perspectiva, objetos mais distantes aparecem menores. Depois que os pontos são projetados para 2 dimensões, as arestas são desenhadas utilizando algoritmos de Brezhnev. Você pode ver que o Brezhnev não sempre, mas uma boa parte ele é chamada para fazer os desenhos. Ele está aqui nesta linha, onde vocês podem ver. Agora, a última parte que eu vou explicar é o processamento de imagens. Quando uma imagem é carregada, o código acessa diferente os seus dados de pixels. Vamos começar por aqui, pela função loadImage, que é quando você irá carregar uma imagem dentro da interface. E bem aqui, onde a gente chama a imagem, quer dizer, origem, né? Imagem data, você pode ver aqui tem 4 valores, que é o data I1, o I3 e o I4, certo? Cada pixel possui 4 componentes: vermelho, verde, azul e falso. O canal alfa representa a transparência. Vou falar aqui no brilho, função brilho, certo? No ajuste do brilho e contraste, o código percorre os pixels da imagem e modifica os valores nos canais RGB. O brilho ele é alterado somando ou subtraindo os valores. Bem aqui você pode ver este cálculo, certo? Bom, o contraste ele é aplicado através de um fator de ajuste. Depois, os valores são limitados para permanecerem entre 0 e 2055. Aqui, eu chamo essa função aqui em cima, certo? Que é o intervalo que é utilizado para representar cada canal de cor. Deixa eu procurar aqui vocês para mostrar também a escala cinza, de cinza. Está bem aqui. Função app gray scale. Bem aqui. Para converter a imagem para a escala de cinza,
os 3 canais RGB são combinados através de uma média ponderada. Cada canal possui um peso diferente, resultando em valores únicos de intensidade. Aqui são utilizados o 0,29, calculado por DI, certo? E como eu falei lá em cima, aqui já chama, já faz a chamada, né? Precisa declarar como eu declarei lá em cima. É o I mais igual a 4. Mostrar também a escala de negativo, que é esta função aqui, ó. Bom, no efeito negativo, cada canal de cor é invertido. Como o valor máximo, que já foi declarado, é 255, o novo valor obtido subtraindo o valor original de 255. Onde é que eu... Cadê? Ah, esse aqui mesmo. Aqui, ó. Onde ele faz a subtração, certo? DI mais 2 igual a 255. Aí lá 255 menos DI mais 2. Certo? Também aqui a gente acrescentou a escala de desfoque, que é chamada aqui nesta função. Apple Blue. No desfoque, o algoritmo analisa os pixels vizinhos em uma janela de 3x3. Depois de calcular uma média dos valores encontrados, esse aqui é a base de cálculo. Essa média ela substitui o valor original do pixel, produzindo o efeito de suavização. Deu para entender mais ou menos? Aqui já pede para carregar a imagem, primeiro, né? E aqui é o cálculo do desfoque, no caso. Aqui, ó. Não, desculpa. É esse bem aqui. Onde o dy é igual a menos 1, dy maior ou igual a 1, dy mais. E pode ser também o dx menos igual a menos 1, dx maior ou igual a 1, dx mais. Certo? Falar um pouco também sobre o Sobel. Bom, o Sobel é a detectação de bordas. Foi utilizada a operação Sobel. O algoritmo utiliza duas máscaras. Uma identifica variações na direção horizontal e a outra identifica variações na direção vertical, que é o GX e o GY. Você pode encontrar bem aqui. Bem aqui, ó. Certo? Depois os dois resultados são combinados para calcular a magnitude do gradiente. Esse cálculo é feito aqui, na constante Magic. Certo? E quanto maior a magnitude, maior a diferença de intensidade entre os pixels vizinhos. Por isso, os valores altos indicam regiões onde provavelmente existe uma borda. Ok? Sobel, de onde começa o Sobel? O Sobel começa essa aqui, ó. Nessa função aqui. Certo? Aqui está o cálculo. Quer dizer, o primeiro cálculo é este aqui.
que eu expliquei para vocês, mas ele começa a partir daqui, daqui, tá? Antes de encerrar, como eu falei para vocês, vou usar também o HTML, que está aqui para cima, onde para ser importado, né, para um site, para o navegador, para você poder visualização, que é a parte de interface do programa, né, do painel. Tá aqui, ó, HTML. O desenha, o círculo, o Bezier, Ponyline, Eclipse, né? Certo? Transformação e as projeções aqui para acrescentar as imagens. Sei que estou passando bastante rápido, mas dá para pausar no vídeo para verificar melhor. Certo? Bom, então resumindo, o código foi estruturado em funções que implementam diferentes técnicas computacionais gráficas e processamento de imagem também. As funções básicas, coordenadas e pixels, servem como base para os algoritmos de rastreação. Os algoritmos de rasterização são utilizados na construção de retas, círculos, elipses e curvas. Também foram implementadas técnicas com preenchimentos, recorte, transformações, tanto geométrica, as projeções tridimensionais e bidimensionais. O código trabalha diretamente com os dados dos pixels para realizar operações de processamento de imagens. Essa foi a parte relacionada à implementação do código. Agora, minha colega, a Mayara Cunha, vai demonstrar na prática a funcionalidade de tudo que foi incrementado nesta tela. Ok? Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Mayara Cunha, juntamente com a minha dupla Matheus, vou dar continuidade no trabalho. Agora que já vimos o código funcionar por dentro, vou demonstrar cada algoritmo rodando na interface na ordem que aparece no enunciado do trabalho. Antes de começar, eu vou limpar o desenho para começarmos com uma grade totalmente vazia. Definido o ponto A do algoritmo de Bryce, e o -6 e o -3 e o ponto B em 6 e 4, clicando em desenhar reta, aqui está o algoritmo de Bryce, traçando a reta. Repare que ela é formada por pixels inteiros na grade, sem usar números decimais. Essa é a grande vantagem do algoritmo. Ele só usa somas e comparações de inteiros. Agora, configurando o círculo com centro em 0, 0 e raios 5, clicando em desenhar círculo e logo abaixo para a elipse, mantemos o centro em 0, 0, com raio x igual a 8 e raio y igual a 4, clicando em desenhar a elipse. Aqui vemos o algoritmo do ponto médio em ação, mostrando que o mesmo centro pode gerar formas totalmente diferentes dependendo de dois raios. Passando para as curvas de Bézier, primeira de grau 2, configurando os pontos -9 e -6, o ponto de controle em 0 e 9 e o ponto final em 9 e -6, clicando em desenhar Bézier de grau 2, temos um arco perfeito com um único ponto de controle. Agora a gente pode mudar aqui para o de grau 3, adicionando mais um ponto de controle, configurando em -9, -6, -6, 9, 6 e 9, 9 e -6. Desenho agora. Veja que os dois pontos de controle, a curva já forma um S nos dois casos. O cálculo é feito pela equação paramétrica e a rasterização usa o próprio algoritmo de Bryce que vimos no início do. Agora eu vou falar da polilinha.
Ativei os pontos, menos 8 e 8, 8 e menos 4, 0, 8, 8 e 4 e 8 e menos 8. Para a polilinha, cliquei nesses pontos diretamente na grade, mais do que os 3 pontos mínimos exigidos, e o algoritmo conecta para cada ponto ao seguinte usando o Bracing, formando esse contorno em forma de casa. Aqui no preenchimento, primeiro eu desenhei um contorno fechado no pentágono, usando a polilinha com a opção de fechar marcada. Agora a aba de preenchimento eu escolho um ponto interior da figura em 0 e 0 e aplico o preenchimento recursivo por sementes. O algoritmo se espalha em pixel e o pixel a partir da semente até encontrar a borda do contorno. Aqui no corte reta, aqui eu defino uma janela de recorte de -4 a 4 nos dois eixos, mostrado em cinza. A reta a reta de entrada vai de -9 e -8 até 9 e 7. Passando por fora da janela, o algoritmo de Cohen-Schusterman calcula apenas o trecho da reta que está dentro da janela, mostrado em destaque. O resto da reta é descartado. O mesmo princípio agora para um polígono, um triângulo bem maior que a janela de recorte. O algoritmo de Schuttler-Hodgman recorta o polígono contra cada uma das 4 bordas da janela e o resultado é um novo polígono menor, contido totalmente dentro da área permitida, visível em destaque sobre o triângulo original. Aqui eu defini um pequeno triângulo em cinza da figura original. Primeiro a translação. Eu desloco o triângulo 5 unidades em X e 2 em Y. Ele aparece em azul. É, depois, depois a escala. Aplico o fator 1,5 em torno do ponto fixo 0 e 0 e o triângulo verde fica proporcionalmente maior e mais afastado da origem, porque o ponto fixo não é o centro da figura. Por fim, eu aplico eh, a rotação. Giro o triângulo original em 90 graus em torno do pivô 0 e 0. O triângulo laranja aparece rotacionado, confirmando que a rotação funciona em torno de qualquer pivô, não só do centro da figura. Por fim, a projeção de um cubo em 3D. A projeção ortogonal em verde simplesmente destaca a profundidade. O cubo vira um quadrado porque perdemos a informação de Z. A projeção oblíqua em azul desloca os vértices de trás da diagonal de acordo com o ângulo e o fator L, dando uma sensação de profundidade sem perspectiva real. E a projeção em perspectiva laranja, ela aplica a divisão pela distância, as arestas mais afundadas em Z ficam visivelmente menores, criando o efeito de fuga para um ponto, como enxergamos os objetos reais.
No módulo de processamento de imagem, carrega uma foto e mostra o resultado de cada filtro comparando com o original. Primeiro o ajuste de brilho, contraste pelos sliders, depois a escala de cinza, que usa uma fórmula de luminância, o negativo, que inverte cada canal de cor, o desfoque, em média de pixels vizinhos da janela 3x3, a detecção de bordas como o operador de Sobel, que realça as regiões de maior variação e intensidade, e, por fim, a binarização, que transforma a imagem em preto e branco puro a partir de um valor de limiar. Essa foi a demonstração prática de todos os algoritmos exigidos no trabalho de computação gráfica, desde as primitivas e preenchimentos até os recortes, transformações, projeções 3D e filtros em imagem. Obrigada.